Cláudio, a gente falou agora há pouco aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, estava conversando com o jornalista, concedendo uma entrevista na saída ali do Ministério da Fazenda, na chegada, e nós vamos acompanhar um trechinho do que disse o ministro nesta manhã. Governo federal de começar a tramitar isso na Câmara, no Senado? Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam gasto. Eu tenho alertado o Congresso já há algum tempo, vou falar com o Pedro Paulo, tem dispositivos da PEC 32 que aumentam gasto. Toda a parte de segurança aumenta gasto. Então nós precisamos notar que quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas quando você faz a conta não fecha. Então precisa cautela. Outra coisa, nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público, entendeu? Gente, eu vou ter que... Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. A questão da reforma administrativa, né, Cláudio, que nós estamos tratando aqui, é redução de gastos. É isso que mais interessa. Se o ministro está pegando pontos aí da reforma administrativa para já colocar aí um empecilho nessa discussão, não é exatamente esse o viés. O importante de uma reforma da administração do Estado é que você possa enxergar onde nós temos gastos excessivos e cortar tudo aquilo que seja absolutamente dispensável, para que nós tenhamos mais recursos para investimentos, menos impostos, menos necessidade de fazer isso que o governo tem feito há muito tempo, que é só pensar em aumentar impostos, só pensar em forma de cobrir esses gastos sem observar claramente aquilo que não é necessário para o andamento do Brasil. O que o governo tem que fazer é reduzir suas despesas, né? E não aumentar impostos para cobrir as despesas que tem feito, né? O governo tem feito despesas crescentes, desnecessárias, abusivas. O caso das estatais, né? Estatais bancando eventos para fazer a promoção pessoal do presidente da República. Isso é inaceitável. Agora, do ponto de vista dessa declaração que vimos agora do ministro da Fazenda, eu acho que não é próprio do ministro da Fazenda estar se metendo em um assunto que está em discussão no Congresso Nacional. Esse é um tema, a reforma administrativa do Congresso Nacional. O Congresso, eu não tenho dúvida disso, se houver a sinalização do governo de que não haverá veto a qualquer medida que reduza as despesas, isso será feito. O problema é que todos os recados que chegam no Congresso é isso, não mexa nos nossos marajás, não mexa nos nossos privilégios, nas nossas regalias. Se tiver que mexer, é só para vigorar daqui a 30 anos. Se lembram da reforma administrativa que foi proposta, aquela piada que foi proposta no governo anterior? Mesma coisa. Era para, entrar em vigor para valer dali a 30 anos e não era grande coisa, era uma reforma administrativa meio fake, né? O que se espera do ministro é que apoie os cortes efetivos, né? Cortes de privilégios, de mordomias, né? De regalias, esse tipo de coisa que se espera da reforma administrativa, mas neste momento ela está sob discussão do Congresso e não é próprio alguém do Poder Executivo se meter nessa discussão. Ô Cláudio, não sei se é percepção, mas assim, o ministro Fernando Haddad, né, nas suas manifestações mais recentes, eles têm se mostrado meio acuado, sem todo o domínio ali da informação. Você vê que uma colega perguntou para ele ali, mas qual que é o que aumenta gasto? São questões de segurança, é uma coisa muito superficial para quem deveria ter o domínio total do projeto, né? E a forma até de se manifestar na comunicação mostra que não há ali assertividade, não há ali poder de decisão, até porque o Ministério da Fazenda toma uma medida, e como nós vimos recentemente, bate no Palácio do Planalto, o Planalto muda. Tudo isso depois que já veio a público, que a decisão teria sido tomada e tem que voltar atrás, o que mostra ali uma insegurança do ponto de vista daqueles que são os chefes do cofre, que cuidam do dinheiro que faz com que essa máquina Brasil possa andar, né, Cláudio?
É exatamente isso. Você falou tudo, né? Esses truques do governo, aumentando impostos, o deputado Zucco, que entrevistamos há pouco, tem toda a razão. Quer dizer, em pleno período de regulamentação de uma reforma tributária, o governo fica inventando coisas, ainda mais com a criação desse IOF Reborn. Como definiu muito bem, eu achei muita graça, mas com muita precisão foi definido pelo nosso Paulo Rabelo de Castro, nosso professor, economista, colunista aqui do nosso programa, escreveu um artigo essa semana com esse título, viu, Pedro? IOF Reborn, que é uma referência àquele bebê falso, né, de boneco, né, que tem, enfim, polemizado tanto aqui na nossa sociedade. Esse tipo de iniciativa do governo é que conspira contra a sua própria credibilidade, né? O governo, quando contingencia despesas, né, e divulga como se fosse um corte, não é corte, é contingenciamento, é suspensão de pagamento provisório, como qualquer suspensão. E na verdade, assim, é mais uma tentativa de enganar as pessoas, de passar uma coisa que não está acontecendo. Olha, nós estamos cortando, é como se eles tivessem algum tipo de compromisso com a redução das despesas. E ao contrário, a gente assistiu na véspera do IOF, por exemplo, e foi baixado, foi decretado sob a alegação de que não tinha dinheiro, etc. e tal, eles aprovaram um aumento no serviço público federal que vai custar 78 bilhões de reais. Então, assim, qual é a preocupação com despesa? Não tem nenhuma, absolutamente nenhuma. Sabe por quê? Porque quem vai pagar essa conta é o governo que se segue. E aí eles também não estão nem aí. O governo que vem que se vire para pagar essa conta. O que eles querem é chegar à eleição de 2026 o melhor possível do ponto de vista da reputação. E aí, Pedro, vem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que são as pesquisas mostrando o declínio, que não para, né, do presidente Lula na avaliação dos brasileiros. Os brasileiros reprovam o governo Lula. Inclusive no Nordeste isso está ficando cada vez mais evidenciado. E qual é o problema? O problema é que um presidente mal avaliado, ele passa a custar caro ao país, porque ele começa a usar a caneta para, criar favores, exatamente, para comprar o aumento da popularidade. Então ele vai ali e cria isso, um programa disso, programa daquilo, Vale Gás, e, enfim, essas coisas todas que têm sido anunciadas, né, ou têm sido turbinadas, é exatamente em razão da necessidade que o governo sente de reverter a falta de popularidade, a queda da popularidade. Então, assim, um presidente em declínio, como esse que nós temos hoje, é um presidente que custa caro ao país. É preciso ter muito cuidado. O Congresso Nacional precisa, não apenas no caso do IOF, mas também precisa ficar de olho em todas essas coisas que a gente verifica aí, né, que tem observado no dia a dia, como programas até que são feitos à revelia do Congresso Nacional, sem autorização legislativa como deveria, e consumindo bilhões de reais. Então, para isso não tem enfim, nenhum tipo de despesa, né, ou não tem nenhum tipo de pudor. E aí, assim, é uma questão muito difícil para o país conviver com isso, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. O ministro ali, que gasta um tempo incrível, né, concedendo entrevistas, é impressionante como ele tem tempo para isso. Eu tenho a impressão que qualquer outra pessoa no lugar dele estaria varando a madrugada em busca de soluções para resolver os nossos problemas, em vez de estar cuidando de convocar entrevistas para dar palpites.